vamos falar sério aqui, porque tem vários casos. Hoje a gente tem 4 casos para a gente analisar com calma aqui com vocês, a pedir ajuda da Carla. O Regis também vai dando seus pitacos, porque é o seguinte, o caso da semana é a morte daquela professora lá em Minas Gerais. O cara acabou confessando, né? O Matheus França Campos, um homem de 32 anos, que era filho dessa professora, confessou ter enforcado a própria mãe. A professora que se chamava Soraya Tatiana Bonfim, uma mulher de 56 anos. E aí, gente, teve uma novidade de ontem para hoje. Ele pediu transferência do presídio onde ele estava por ameaças de morte. Ele estava preso no Ceresp, mas foi remanejado para o presídio de Ribeirão das Neves. O crime teria sido motivado por dívidas de apostas online, como a gente trouxe a informação aqui ontem. A polícia agora está investigando se houve premeditação e está aguardando os laudos para confirmar a versão do filho, que chegou a desovar o corpo em uma outra cidade usando o carro da própria mãe. Por que ele pediu a transferência, Carla? É relativamente normal isso, né? Não é relativamente normal, não. Mas, assim, é lógico que o crime que ele cometeu, inclusive dentro do sistema prisional, é mal visto. De novo, gente, vamos deixar claro aqui, 80% da população carcerária é composta de ladrão e traficante. Esses outros crimes, eles não são bem-vindos nesse universo. Você vai matar sua mãe, matar a criança, fazer ataque em escola, ali o teu tratamento vai ser outro. Violência sexual, tanto Exatamente. que, né, os estupradores ficam numa ala... de seguro. Inclusive, ele também deve ir para uma ala de seguro. Não adianta mudar de penitenciária. A primeira coisa que vão perguntar para ele, e aí, qual é o teu BO? E ele vai ter que acabar contando. Ele vai enganar? Porque ainda é pior. Aí ele vai falar o seguinte, eu matei minha mãe. Matou a sua mãe? Como? E aí, quando você para entender como essa morte se deu, porque, assim, foi uma morte muito pessoal, né? E muitas vezes ele nem precisa falar. Os próprios funcionários já avisam, falam, olha, tá chegando aí um... Mas, Regis, é mais ou menos... matador de mãe. Uma coisa é você dar um tiro, que você pode fazer isso, né, a uma determinada distância. Agora, tem crimes com uso de arma branca, você tem que estar aqui do lado. O outro, ele pegou o pescoço da mãe, você imagina, enquanto ele matava essa mulher, ela olhava para ele. Meu Deus. Ou seja, é muito cruel o que ele fez com ela. E é um filho, né? E é um filho. E vamos lembrar... Quer dizer, nem sei se dá para chamar de filho uma coisa dessa. Essas pessoas que estão no sistema prisional também têm mães. Sabe quem vai visitar os presos? São as mulheres, são as mães e alguns filhos. Ou seja, você imagina a recepção que ele não recebeu ali. E realmente... esses presos não vão dar uma boa vida para ele. Agora, o Estado, né, quando você está custodiado no sistema prisional, o Estado tem que cuidar ali de você. Mas é impossível. Você imagina aquela quantidade de homens... Cuidar, né? É ótimo. Tá na nossa lei de execução penal. Mas é impossível, porque você imagina aquele monte de homens extremamente violentos e perigosos olhando para aquela pessoa. Com códigos de conduta e códigos de julgamento próprios, né, Carla? Sim, e a gente tem que lembrar uma coisa, essas alas de seguro, quando as rebeliões acontecem, o que eles fazem? Os primeiros que eles vão buscar são o pessoal que está na ala de seguro, porque eles são usados, inclusive, como escudo aquelas pessoas que estão em rebelião ali. Eles não são gostados, eles são detestados. E assim, aqui em São Paulo, nós temos algumas penitenciárias que elas foram, na verdade, projetadas para receber esse tipo de prisioneiro, né? Porque são crimes muito gravosos dentro desse universo, dessa sociedade ali prisional. Então, realmente, ele vai passar ali o pão que o diabo amassou e cuspiu em Carla, cima. porque normalmente, né? Imagina a cena, né? O cara, ele tá chegando no presídio, aí tem, sei lá, centenas de presos. A primeira coisa que acontece quando chega um desconhecido lá, os caras chegam nele e falam, o que você fez? Isso. Não é? Exatamente. Não é assim que acontece? O que você fez? Aí, quando você vai contar... Você matou a sua mãe, por Exato. quê? Você cria uma indignação dentro do presídio, né? É muito louco isso, falou, mas as informações chegam, os presos também têm informação. Aí essa é uma mulher
que estava ali há 40 anos, né, trabalhando pela sociedade, educando crianças. Professora. Exatamente, professora, uma mulher de bem, que dava o melhor dela para o filho. Aí é o seguinte, o cara não saía de casa, mais de 30 anos dentro de casa, desculpa, né? Gastando todo o dinheiro, querendo tirar o dinheiro da mãe, infernizando essa mulher. Aí, porque ele se irrita com ela, ele vai fazer o quê? Ele vai matar ela. Gente, mas é uma morte muito dolorosa. Porque, assim, ele vai aqui, ó, no pescoço dela, com as duas mãos e olhando no olho dela. Ele viu essa mulher morrer, entende? Não é uma morte qualquer, é uma morte muito pessoal ali, né? Tá olhando e falando, eu tô acabando com a tua vida. O Carla, em pensar, né, é que assim, o crime todo, ele é muito chocante, porque é uma mãe, é um filho, mas tem um outro agravante aí. Esse cara estava com uma função pública, né? Sim, sim. Ele era funcionário Tinha cargo público comissionado, comissionado. né? Ele não passou por concurso, aquela coisa. Foi indicado politicamente e tal. Sim. Estava lá num cargo na Secretaria de Desenvol- Assistência Social. Não, de desenvolvimento, não é isso? Desenvolvimento e Assistência Social, exatamente. Que cuida da galera que mora na rua, que cuida dessa parte, né? Ou seja, o cara era funcionário pago com dinheiro público, né? Sim. Além Ele dele foi ter matado a exonerado. própria mãe, olha o monstro que estava dentro Ele do foi- órgão público. Não, Né? e de novo, a gente tem que parar para pensar o que também levou ele a fazer isso. Possivelmente, olha só, ele tentou encobrir o crime, né? O pós-crime dele é patético. Mas, possivelmente, e assim, é o que a polícia está investigando, é para entender se essa mulher tinha bens, que bens são esses, porque ele era filho único. Entendam uma coisa, um filho, quando comete esse crime, ele fica indigno pelo Código Civil, ou seja, ele perde o direito à herança. Se essa mulher tiver qualquer bem, vai para um outro parente, né? Mas não irá para ele. Isso aconteceu, a gente até falou ontem com a Suzane von Richthofen, que ela perde tudo. Ela perdeu o direito à herança pelo crime que ela cometeu contra os pais dela, né? Então, ele vai acontecer a mesma coisa. Se ele teve a grande ideia, eu vou matar minha mãe, que é para eu pegar esse dinheiro, cobrir as minhas dívidas e continuar, né, jogando, porque é isso que ele fazia. Essa vida foi... E é muito triste, porque, de novo, tem sangue na mão dele, mas também tem sangue nas mãos das Beths. Claro, com certeza. Porque olha o que está acontecendo com essa quantidade de pessoas. É aquela professora de Pilates aqui em Ribeirão Preto, no qual a sogra vai envenená-la, porque também estava com dívidas em Beths. E, infelizmente, gente, a grande maioria das pessoas, quando contraem essas dívidas, elas acabam ali, né, indo para o autoextermínio. Várias pessoas, infelizmente, têm tirado a vida por conta de dívidas em O Beths. que está faltando ainda elucidar nesse caso? O que ainda não está claro? O que a investigação agora está fazendo é entender as dívidas dele. Dívidas. Qual era o tamanho, porque eles pediram ali, né, a quebra de sigilo financeiro dele, para entender o tamanho do problema, porque ele alega que era porque, novamente, para as pessoas entenderem, ele foi lá e se declarou, eu sou o culpado, né? Uhum. Eu cometi esse crime. Mas isso não basta mais, né? Porque a confissão é tida como a prostituta das provas. Desculpa, mas esse é o linguajar que é usado mesmo. Até que você usou um linguajar legal. Tem um outro nome que é mais... É mais pesado, com 4 letras. Aí o que acontece? Agora eles precisam de fato comprovar que ele cometeu esse crime. E se isso não for muito bem feito agora, nessa fase do inquérito policial, lá na frente ele se beneficia. Entende? Porque aí a imprensa sai, porque, né, a coisa já vai, né, se acalmando, e aí a gente vai pro chamado processo em si. E essa é uma fase que é uma fase complicada, porque se ela não foi muito bem feita na fase de investigação, pode colocar tudo a perder. Sim. Então, a autoridade policial precisa, de fato, investigar e provar. Não, realmente eram dívidas em Beths, olha aqui, ele tinha pedido vários empréstimos, sei lá, pediu empréstimos com a agiota, não sei, eles vão levantar tudo isso para poder finalizar o inquérito policial. Fefe, você pediu? Eu pedi. Ô, Carla, você até falou, né? A imprensa vai acabar esfriando o caso, porque realmente muitas coisas acontecem. Mas você acha que a gente tá diante de um outro caso Richthofen? Que, tipo assim, ele esfria, mas aí, por exemplo, o cara tem uma regressão de pena, volta pra alta.
O cara tem a saidinha, ele vai, por exemplo, talvez ter o benefício da saidinha do Dia das Mães. Volta a pauta. Igual acontece com a Richthofen, ou você acha que não vai acontecer isso? O da Richthofen foi um caso de maior comoção. É que assim, o caso da Suzane foi um caso de grande comoção. É uma realidade porque assim, primeiro que ela não cometeu aquele crime sozinha, né? Ela cometeu aquele crime com o namorado e com o irmão do namorado. E ali tinha toda uma questão de entender quem que era o mandante, quem que estava numa posição de obediência. Então, isso gerou muito interesse, né, na questão da nossa sociedade, para entender como é que eles trabalharam ali os três. É lógico que o irmão do namorado foi uma peça menos importante na estrutura do mando, Sim. né? E também tinha o mas poder na obediência. E também tinha o alto poder aquisitivo da família, que também gerou muita atenção, né? Se o caso da Suzane Richthofen tivesse acontecido numa família de periferia, de coisa, não teria tido essa repercussão. Eu aposto, quando você quiser. Não, você tem toda a razão. O que Tinha o interesse, né? O que chamou a atenção é uma menina que, a princípio, tinha nascido em berço de ouro, tinha tudo, e, de repente, cometeu um crime brutal e cruel Sim. como esse. Até porque, quando a gente olha as imagens, né, no processo, e são imagens que são graficamente muito tristes, não são para serem E mostradas. pesadas, né, Carla? Exatamente. Mas, assim, eles estão deformados, porque levaram tanta paulada na cabeça, e a mãe... ela não morre das pauladas, ela ainda está agonizando. Então, o que eles vão fazer? Eles vão sufocá-la. Então, as imagens são horríveis. Então, tudo isso causou, né, aquela angústia de ver o que aconteceu. No caso, ele pode ganhar essa mesma força? Talvez sim, talvez não. Depende. Depende. O que vai depender? O pós-crime dele é muito escabroso, né? Também é muito perverso. Ele tenta simular ali um estupro, queima as coxas da mãe, vai machucar a área genital dela, tentando... enfim, é muito mais a cabeça perversa desse filho, né? Ele é um filho perverso, ele é um filho ruim, ele é uma pessoa má. Porque olha o que ele fez. Ao invés de tentar resolver os seus problemas de maneira adulta, ele vai e mata a mãe. E ele é tão infantil, né? Pra você ver, né? Tem uma mentalidade infantil, uma cognição ali complicada, que ele só vai assumir depois que, inclusive, a polícia vai confrontar ele com várias inconsistências. Porque ele não foi homem para assumir, fui eu quem fiz. Não é? Ele não assume, É um vagabundo, ele só assume né? depois. É um vagabundo que não pode de jeito nenhum sair da cadeia. Mas vamos ver o que vai Ele é uma acontecer. Né? pessoa muito perversa. Carla, são 9h33 agora para você que está nos acompanhando na manhã desta terça-feira. Olha, nós estamos com mais de 1.000 pessoas nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Mas likes lá embaixo. Não batemos nem 400 likes ainda. Olha. Senta esse dedo no like. Ó, para você que está nos acompanhando agora, para tudo, só clica nesse joinha. Paulo, mas por que você fala tanto isso? Porque o YouTube tem uma regra. Quanto mais likes, a gente está sinalizando para o YouTube que ele pode entregar esse conteúdo que a gente está fazendo, e tem uma equipe, ó, ralando todo santo dia. E eu quero fazer um destaque especial para o Fefe, porque o Fefe, ontem nós passamos para ele uma imagem que foi inclusive produzida pela CNN Brasil, trabalho do jornalismo da CNN Brasil, que eu identifiquei, eu olhei e falei, caramba, essa imagem é muito legal. E eu falei pro Fefe, Fê, vamos colocar aqui, porque é uma imagem que mostra claramente dia a dia do crime que chocou o país esse final de semana, que é esse que você está falando agora, da professora morta em Minas Gerais. Só que aí o Fefe é um cara muito insatisfeito. Ele não, Paulo, não vamos pegar curtiu. O esta maluco imagem. virou e falou, mano, tira o print e coloca o print na Eu tela. É vou moiado, pai. fazer a Entendeu? nossa bem feita. Nossa, que lindo. E a nossa Fefe. equipe técnica merece o seu like, porque o Fefe vai exibir agora, Mostra, dia Fê. a dia desse crime. Dá uma olhada aí. É a linha do tempo dos fatos desse caso, preparado com muita dedicação por esse time, e eu quero que a Carla conte cada um desses fatos. Olha Carla. ali, né? A gente está vendo ali no final da tarde, né? Matheus e Soraya tiveram uma discussão por questões financeiras na residência da professora em Belo Horizonte. Durante um surto,
Aí é ótimo, né? Matheus confessou ter enforcado a vítima com o braço, agindo sozinho. Ele disse que usou o braço, mas a polícia acredita que foram as mãos. E eu adoro a palavra surto, porque a pessoa depois teve uma coordenação Todo mundo mental. tem um surtinho, né? Ela pegou, desceu com o corpo da mãe. foi Todo mundo é possuído. Porque antigamente era possuído, né? A pessoa falava, eu pacto vi. Não, satânico. surtei, tô surtado. Aí, bom, ele vai viajar com os amigos. Aí ele viajou, foi lá pra, viagem com os amigos. Hora após o crime, Matheus viajou com amigos para a Serra do Cipó, em Minas Gerais, cumprindo um compromisso já agendado. Veja a premeditação. Ele já tinha um compromisso. Ele estava ali, de alguma forma, né, já armando o que ele iria fazer com a mãe dele. Tentando criar um álibi. Né? Exatamente. Olha, esse compromisso já era, né, pré-existente. Próximo passo. Aí nós temos ali o corpo da vítima encontrado, né? A Polícia Militar de Minas Gerais encontrou o corpo da professora Soraya Tatiane sob um viaduto no bairro Conjunto, Califórnia, em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Foi aonde ele, gente, infelizmente deixou o corpo da mãe, né? Ali, ainda tentou forjar ali uma agressão sexual contra a mãe dele para tirar o foco dele. Veja só que ele não estava em surto, muito consciente sobre o que ele fazia, né? Que mais? Prisão temporária. Aí ele recebeu a prisão temporária de Matheus, foi Perfeito. decretada, né? O juiz aceitou. Aí a ocultação do crime, Matheus utilizou o carro da própria mãe para transportar o corpo e desová-lo sob um viaduto em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte. Exatamente a história, né? A gente tem imagens da mãe entrando e subindo, mas nunca saindo. É mais ou menos o caso da Matsunaga. Que e mais? aí a gente tem o retorno para Belo Horizonte, onde Matheus retornou a Belo Horizonte de acordo com a polícia. Ele simulou preocupação com o paradeiro da mãe, pedindo a uma tia que fosse à casa dela e sugerindo o arrombamento da porta. Veja que não é uma pessoa em surto. Ele está fazendo tudo aquilo que ele planejou. Aí a vítima é enterrada, né? A Soraya Bonfim foi enterrada nas redes sociais. Matheus publicou uma homenagem Meu à Deus mãe do céu. nas redes sociais após o sepultamento. É um falso, né? Nossa. Detenção e confissão. Ali, Matheus França Campos foi detido e confessou o assassinato da mãe à Polícia Civil de Minas Gerais após a polícia mostrar as inconsistências dele, né? Aí temos a prisão preventiva já decretada pela Justiça, como eu expliquei para vocês, quem prende é a Justiça. A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva de Matheus França Campos durante uma audiência de custódia. Ou seja, a prisão foi mantida. O juiz já tinha dito, prenda, né? Cumpra-se um mandato de prisão. E aí, na audiência de custódia, o juiz da custódia só confirmou o que o juiz anterior já tinha dito, gente. Foi isso que aconteceu. Tá aí, gente. A linha do tempo completa para Parabéns, vocês Fefe. entenderem. Obrigado, Fefe, pela tua ajuda aí, viu? Muito Tem que boa. agradecer ao repórter da CBN, né? A gente Da fez só a CNN, parte visual. da CNN, desculpa. a gente viu A na gente só fez CNN. o visual, mas todos, a linha do tempo dos fatos. Boa, agradecimentos mais uma vez. Créditos à aí. CNN. É isso aí. Aí. Dados devidos créditos, certo? Muito importante. Vamos... Não é muito bom elogiar o Fefe, porque depois sabe como é que é? Sobe a cabeça. Isso né? O cara você come- sabe. Mas aí, se subir a cabeça, sobe o cabelo também? Não, no caso dele Aí específico, acontece não. igual o Regis, fica essa no cacatua. Ô, caso aí. Regis, específico, não. Ai, cacatua. você é a tradução de que subiu pra cabeça? Não. Pelo Não. contrário, eu já nasci assim. Ah, perfeitamente. Você tem foto de você bebê? Assim? Tenho, tá inclusive no Museu Nacional de História em Não, o Londres. Regis nasceu de óculos, Foto irmão. minha com... Ele não fazia ele fazia rock and roll, baby. Peçam, gente, Será que o fotos Regis do nasceu assim? Eu bebê. queria muito ver mesmo. Deve ter sido fofo o Muito Regis bem. pequenininho. Eu só melhorei com o tempo. É. Fique tranquilo. Mas seria